sua história, que foi o professor Mário de Assunção Palmério, professor Mário Palmério. E ele está já preparando o material para o lançamento ainda esse ano, né? Primeiro, André, então eu estou conversando aqui com o André Azevedo. Tá? André, o que vem a ser o Memorial Mário Palmério? Bom dia. Ok, bom dia aos ouvintes. Janari, o Memorial foi um projeto de 2004, inclusive, de fato, foi o princípio desse trabalho. Então, eu falei 2 anos, agora. Nós já estamos com quase 7 anos. Pois é um trabalho de muito tempo, porque naquele período nós descobrimos que vários documentos do Mário Palmério estavam dispersos pela universidade, e a gente ficou extremamente entusiasmado quando descobrimos esse material e decidimos estabelecer um projeto para poder organizá-lo. Então nós organizamos todos uma sala e tivemos acesso a muito material interessante. Diários do Mário Palmério da Amazônia, fotografias da época de política, cartas que ele recebia do Brasil inteiro. Então foi um material incrível, de fato. A gente ficou muito feliz e muito interessado, e instigou muito a nossa curiosidade quando organizamos esse acervo. Acabou que eu decidi trabalhar na especialização com o Mário Palmério, entendendo como e por que ele venceu as eleições de 1950, e a partir desse trabalho levei para o mestrado, para o doutorado, e descobri essa eleição de 1950 foi para deputado federal. Foi a primeira vez que ele votou na vida dele, ele votou nele mesmo para deputado federal e ganhou aos 34 anos. Ele não chegou a ser vereador, depois estadual, ele foi direto para federal e venceu medalhões como Fidelis Reis, Boulanger Pucci, que já eram... Isso porque naquele momento também o Brasil atravessou uma ditadura, né? Um pouco antes, de 1930 até 1950 quase, foram aí de vários 37, anos. 37 começou o Estado Novo, né? E em 45 foi o retorno das eleições. Em 46 teve eleição para prefeito e o Palmério se elegeu nas segundas eleições a deputado federal depois do fim da ditadura. E aí ele teve uma sequência de eleições vitoriosas, né? Ele foi deputado federal por 3 anos consecutivos. 3 mandatos. Exato. Né? 3 mandatos consecutivos, né? Sempre pelo PTB, do Getúlio Vargas. Isso. E depois ele foi embaixador no Paraguai, convidado pelo Jango, em 62. Saiu em 64, assim que teve o golpe militar. Uma semana depois já destituíram ele do cargo. Tá, esse seu estudo, ele delimitou um período, ele começou num determinado período e foi até um outro período? Foi. Eu tive que fazer isso porque era uma análise muito extensa e é um período mais obscuro, que vai de 1940 a 1950, então quase não tem gente que presenciou isso, adulto, né? Imagina, são tantos anos. E é de fato uma história incrível, porque o Mário Palmério, nesse período que é mais desconhecido, eu descobri que ele acabou se transformando num mito político aqui na região, e ele era descrito nos jornais com características sagradas. As pessoas eram convencidas que ele era um mito sagrado, um herói, que conduziria o povo do Triângulo Mineiro a uma terra prometida, porque a gente vivia diversas crises no período, eu analisei cada uma dessas principais crises, e quando as pessoas estão aflitas, angustiadas, se sentindo em crise, isso causa um ambiente muito propício para a efervescência de uma mitologia, de um herói mágico, sagrado, e ele soube encarnar o papel desse herói mágico com muita naturalidade. Ele soube utilizar a sua roupa, as suas escolas, o seu discurso. Seu estilo, né? Isso, o seu 1,81 m de altura para poder seduzir. A voz forte. Então, e eu estudei todos esses procedimentos cenográficos, dramatúrgicos, que ele empregava, utilizando todos os recursos que ele tinha para poder convencer a cidade que ele era, de fato, alguém sobre-humano. E isso era muito comum na época, não era ele o único a fazer isso, né? Mas ele fez de uma forma muito interessante. Interessante que numa terra em que os coronéis tinham uma participação política também muito forte. Exato. Né? E aí ele fez um certo contraponto a esse coronelismo que existia. Por causa da crise. Exatamente. Eu vi 4 crises lá. Tinha uma crise política, porque quando o Vargas foi deposto,
os partidos começaram a se reorganizar, então não havia ainda uma clareza, nem ideológica, em relação aos partidos. Se hoje já é assim, imagina naquele período. E havia muitas disputas, assim, disputas gravíssimas, disputas à bala, de fato, para manter a liderança dos partidos. Então havia uma crise muito forte. Pior do que a disputa das escolas de samba, né? Que até põe fogo. Não em natureza, né? É tão cenográfico, claro, teatral quanto isso. Boa metáfora. Mas existia uma crise identitária muito forte, porque não é à toa que o Mário Palmério se transformou num líder separatista. A campanha de 1950 foi fundamentada no separatismo do Triângulo Mineiro. O Palmério foi o grande apóstolo. Essa palavra não é à toa, não. Essa palavra não é uma metáfora, de fato, ele realmente assumiu isso de forma messiânica. Era a forma que ele encontrou para dizer: vamos unir o povo do Triângulo Mineiro em uma identidade só. Não somos mineiros, não somos paulistas, não somos goianos, somos triangulinos. Então, tentou ativar essa identidade aqui na região de uma maneira muito eficiente na época. E a crise econômica, que é o que diz respeito àquela questão dos coronéis. Foi um pós-guerra, Em 1945 e 46 houve uma crise do zebu que foi apocalíptica. Os jornais da época descreviam essa crise nos seguintes termos: Uberaba ia acabar, Uberaba ia ser destruída, ia virar uma cidade fantasma por causa dessa crise do zebu. Foi muito angustiante aquela crise. E nesse momento que o Palmério, que era já o empresário bem-sucedido na educação, chegou no cenário político propondo uma mudança de atividade econômica para a cidade. Ele dizia claramente: não podemos mais ficar restritos ao gado. A gente tem que diversificar nossa economia. E ele até, por exemplo, uma ação muito importante foi a própria Faculdade de Medicina. Ele foi um dos principais responsáveis. É um dos principais responsáveis que foi e buscou. E, enquanto isso, ele investia também no ensino privado também, por meio da primeira Faculdade de Direito, né? Depois de Odontologia. Primeiro de Odontologia, depois da Faculdade de Direito. E a história empresarial dele também é um barato. É incrível. Pois esse aspecto empresarial também, você aborda também na obra. Sem dúvida, porque não há mitologia sem os dados concretos. Ele precisou se amparar na sua trajetória profissional para se transcender como um mito, de fato. E essa trajetória ela é muito interessante, porque o Palmério ele era um molecão, foi para São Paulo. Na verdade, ele foi para a Escola Militar do Realengo aos 19 anos, mas não segurou a barra. Ele ficou um mês lá, e um mês no hospital. Eu peguei os certificados dele lá, é muito engraçado, porque diz assim: Mário Palmério não foi na prova de sociologia, não foi na prova, assim, não foi prova nenhuma. Ele entrou num processo meio que depressivo ao sair da terra dele? O que foi isso aí? Tem várias lendas. Ou então ele foi pra farra mesmo? Então, tem muitas lendas. Umas delas dizem que ele foi pra farra. Sim. Outras que ele machucou. E ele não segurou a barra de Realengo, que era muito pesada mesmo. Assim, eu tenho relatos de ex-cadetes que passaram por Realengo, assim, a barra pesadíssima. Imagina um trote numa escola militar. É muito pesado. É terrível. 39. Não, 36. 1936. Muito pesado. Então, ele depois não quis voltar para Uberaba, foi para São Paulo, trabalhou em banco, ele ralou bastante em São Paulo. E é muito interessante, porque ele trabalhou sempre, desde muito cedo. Ele não era um filhinho de papai. O pai dele era juiz de direito, mas todos trabalharam muito. Ficou o Marcelo. Marcelo foi o filho dele. Mas também trabalhou muito. E trabalhou muito também, claro. Não, é porque, às vezes, a gente tem que colocar claro que o Mário ele não veio de uma família abastada. Não. Né? A família não era uma família de grandes posses. O pai dele era juiz de direito, tinha prestígio, era das elites da intelectual, sim, mas... Isso, mas não era, todos trabalharam desde cedo. Isso até a Lourencina, muito famosa pelas escolas de datilografia. Sim. Até as mulheres trabalharam desde cedo, numa época que não era comum isso. Não era comum. Então ele voltou para Uberaba, porque aqui, em 1940, tinha um discurso muito interessante. As elites da cidade precisavam convencer a si mesmo e a cidade toda que Uberaba estava prestes a se transformar no maior embrião de civilização do Brasil. Havia uma movimentação aqui de um astral, uma criação cenográfica mesmo de uma cidade fantástica.
e que na verdade se concentrava na Praça Rui Barbosa. O resto, de fato, era mato, era Pinguela. Uberaba, em 1940, era uma cidade semi-rural. Mas as pessoas queriam se convencer que Uberaba, de fato, era uma Paris incrustada no sertão. Mesmo porque era um momento que começava um desbravamento do Centro-Oeste, e Uberaba ficou aqui no centro do Brasil Central. Né? Mas esse imaginário, André, eu vejo que ele existe até hoje. Claro. Quando às vezes o uberabense fala assim, olha, 78% do PIB nacional está num raio de 500 quilômetros em torno de Uberaba. Então a posição geográfica faz com que se crie esse imaginário, né? Só que aí o Palmeiras surgiu nesse momento ali. Então, o que eu percebi, o que eu analisei, o primeiro capítulo, infelizmente não vai sair no livro, mas tem na tese. Depois eu vou publicar um livro só sobre isso. Sobre essa construção de uma cidade imaginária. Que o objetivo disso é poder. Claro. Então, as pessoas superdimensionam a importância da cidade como uma forma disfarçada de superdimensionar a própria importância. Então, em vez de você se autoelogiar, você elogia tudo que está à sua volta. Para pegar carona naquele poder, claro. E tinha uma coisa engraçada, que era, eu chamei de circuito de amabilidades. Então, o Valdir Nassif era super elogiado pelo José Mendonça. O José Mendonça era super elogiado pelo Fidelis Reis. O Fidelis Reis era super elogiado pelo Boulanger Pucci. Então, ou seja, todos eles eram super elogiados. Pelos outros mesmo. Por quem? Pelos outros. Claro. Então a gente vê que criava-se um circuito de elogios. E os elogios na época eram exagerados. A gente pega os jornais da época, eram de fato elogios que os relacionavam à condição sobre-humana. Eles eram deuses mesmo. E isso era utilizado para justificar, inclusive, o exercício de violência sobre os outros uberabenses. Sim. Há um caso que eu publiquei também há pouco tempo, eu devo às vezes até para manter situações não muito justas em relação à população. Com certeza. Isso vinha e acobertava tudo, né? Para circunscrever privilégios. Existem histórias e mais histórias. Com certeza. Eles utilizavam e é muito interessante estudar isso nos anos 40, porque é tão explícito quando a gente olha em retrospectiva, né? E faz com que a gente, inclusive, compreenda um pouco melhor as dinâmicas de hoje. Mas é interessante fazer isso nos anos 40, porque você não precisa brigar com ninguém, todo mundo já morreu. Já está mais tranquilo. E uma cenografia é diferente hoje, é mais proveitoso, inclusive, e mais isento também. A gente faz uma análise mais científica e menos apaixonada, porque é possível. Mas, por exemplo, naquele período é muito legal estudar isso. Mas eu vejo que ainda há um resquício genético desse processo, viu? Não só Uberaba, acho que no Brasil todo. É claro. Essa utilização dos símbolos para exercer o poder é muito forte. Muito forte. Dos locais. Então, na época, era o Jockey Club. O Jockey Club era o único local onde que as elites uberabenses tinham para fazer de cenário, cenografia, para exercer o seu direito, o seu poder simbólico de se apresentar como sobre-humano para exercer o poder. Então, havia uma descrição nos jornais daquelas festas fantásticas, incríveis, maravilhosas, europeias, de fato. Verdade. Naquele cenário, quando a gente imagina, a gente faz esse exercício, a gente vê que eram festas absolutamente convencionais. Aliás, Uberaba, quando fez o centenário de Uberaba, foi uma data muito marcante, né? Dizem que que o centenário de Uberaba chegou a ser comparado a Paris. Fizeram Uberaba uma coisa... até uma... Eu não coloquei na tese, não, mas é um assunto interessante. Eu comecei a esboçar isso no primeiro capítulo. Uma das diferenças, inclusive, entre Uberaba e Uberlândia, as diferenças no estado de espírito das elites, do pessoal que toca o desenvolvimento, é que Uberaba me parece que tem uma relação muito forte com aquela aristocracia de corte europeia. Então, a família, comum cidades provincianas, a literatura, então são questões muito cenográficas, de fato. Já Uberlândia parece que foi muito influenciada pelo ideal burguês, pelo trabalho, pelo forasteiro. Aqui em Uberaba já é uma questão mais de raiz, de familiar. A gente vê isso até no cemitério. Isso, exatamente. Lá, aqui de Uberaba uma... Se eu não me engano, a professora Antonieta, né, ela faz um estudo, uma análise dos cemitérios. Eu acho que é ela. Ela falando
quanto de história que tem no cemitério. Aliás, eu brinco. É incrível. Eu brinco muito, até brinquei com o prefeito recentemente, falei, olha, se eu um dia fosse prefeito de Uberaba, eu faria um projeto para restaurar os túmulos próximos ali, os mais antigos. Ali existem obras de arte maravilhosas. Isso. Maravilhosas, esculturas maravilhosas. Isso. E que, além disso, conta a história claro. Dessa cidade de forma muito interessante. Né? E outra, a parte violenta que eu percebo. Uhum. Além de contar, conta a história entre aspas. Porque, na verdade, conta uma determinada versão da história, monumentaliza determinadas pessoas. É aquilo que você vai. É a questão do mito, né? Isso. Essas pessoas viram deuses. Claro. Fazem quase milagre. E usam a cidade para isso. Usam a arquitetura da cidade. Eu tinha, lá em 2002, 10 anos atrás, quando publiquei umas matérias sobre patrimônio histórico da cidade, uma visão romantizada, é tudo muito belo, esses casarões. Sim, mas claro, ali era exercício de poder. Claro. Imagina uma Aliás, cidade... eram chamados palacetes. Então, tinha o palacete dos... exatamente, o palacete dos Queitanos, o palacete daqui. Então, tinha vários palacetes na cidade. Então, né? Há uma violência nesses palacetes, porque imagina uma cidade semi-rural como Uberaba, paupérrima na época, as pessoas pobres mesmo. E, no centro de Uberaba, um palácio, para demonstrar a fortuna do pecuarista. Aqueles palácios eram construídos num estilo eclético. É muito engraçado esse estilo, porque ele junta todos os outros estilos num só. Então misturam, né? É muita mentalidade do emergente, do pobre, que é igual aquele emergente que gosta de pizza, que tem de tudo. Tem a moda. Então, vai juntando tudo na pizza. Ou seja, o brega, né, que você tá falando. É aquele negócio assim... o rico desajeitado. Aquela mulher que o marido dela ganhou na Mega Sena, ela ficou rica de uma vez, e aí ela quer usar tudo quanto é balangandãs que ela tem direito de usar. É isso, então é muito caricato. É uma arquitetura muito caricata. E até isso... E é interessante ver o Palmério nesse contexto, porque... como ele queria deixar claro que ele queria se ligar à ideia de estudo clássico, ele preferiu colocar no seu colégio uma arquitetura neoclássica. Pois é, o Palmério surge politicamente meio que fora dessa aristocracia, né? Isso. Ele não era uma figura inserido nesse processo. Não, mas eu estudei como ele se inseriu. Sim. Que foi muito inteligente. Ele soube entrar nesses circuitos de amabilidade, elogiar as pessoas certas, começou a ser elogiado, fez relações, utilizou as suas escolas para aparecer. Então, por exemplo, ele tinha um professor de educação física que instruía as meninas, mas quem aparecia nos jornais, junto com as meninas, nos times de vôlei, era o Mário Palmério. Ele fazia passeatas com os alunos pela cidade para demonstrar o poder dele, numa técnica que era muito própria da época. O nazismo fazia isso muito, né? A gente vivia nesse período ainda, em 1940. Todo mundo fazia isso, e entre as pessoas, o próprio Palmério, que saía pela cidade com passeata de aluno para demonstrar o poder de mobilização da sua figura, da sua escola. A própria igreja fez muito isso. Todo né? mundo, é algo comum. Toda a relação de poder, há necessidade de ocupação das ruas. Da exibição de força. Exatamente. Exibição teatral de força. Por isso nós tivemos as diretas com 1 milhão de pessoas, os grandes comícios. Né? Então todo movimento que se preze é preciso ocupar as ruas para mostrar poder. E era legal ver como as pessoas fazem isso conscientemente. Ele sabia de... Algumas coisas são inconscientes, mas a maior parte se faz com consciência de que vai alcançar um objetivo, vai impressionar os espíritos, vai fazer com que as pessoas fiquem entusiasmadas, convocar as pessoas pelo coração, e vai convocar um espírito religioso das pessoas também, e direcionar esse espírito para a política, e não só restrita. Ou seja, aquela empolgação, né? É religiosa. É coisa que não é muito diferente hoje. Claro. Só que os métodos que mudaram assim. Mas nem sei se são os métodos, sabe? Essa manipulação ainda é presente. Os instrumentos é que mudaram. Isso. Os instrumentos como se consegue. A sociedade mudou. André, vamos a um rápido intervalo aqui, só para a gente ter a participação do Edu Nogueira, com informações ao Mário Palmério, que está lançando a obra A Consagração do Mito Mário Palmério no Cenário Político do Triângulo Mineiro. André, a capacidade de interlocução do Mário Palmério
junto às esferas estaduais, federais, até na política regional, era muito forte? Como é que ele atuava nesse campo? É muito interessante a pergunta, porque houve alguns momentos. Até onde eu estudei, ele era um novato na política, e ele já aprendeu... E novo, né? Ele entrou para a política novo, né? Ele entrou com 34 anos. Ele foi eleito deputado federal com 34 anos. Ou seja, muito jovem. É curioso, quando a gente olha as fotos do passado, a meninada com 22 anos já tinha bigode, já parecia homenzinho, né? Então parece que são mais velhos, mas eram muito jovens. E ele, nesse período, como ainda estava em ascensão, ele aprendeu de forma muito intuitiva os procedimentos que as elites da cidade faziam. Então, por exemplo, o Mário Franco, eu estudei um pouquinho no primeiro capítulo. Existe uma lenda, uma história na cidade que o Mário Franco era íntimo de Getúlio Vargas e que era muito próximo dele. É que ele doou a área do aeroporto para que se construísse o aeroporto em Uberaba para que recebesse o Getúlio Vargas aqui. Então tem essas ondas aí. Mas o que a gente vê é que isso é uma apropriação do mito Vargas para a consagração local. Porque, imagina, o Vargas era presidente da República, então andava em qualquer lugar, conversava com todo mundo de gente, tirava foto com todas as pessoas. Então, quando o Vargas vinha a Uberaba fazer algum comício, na época das eleições, ou prestigiar a ABCZ, ele ia 15 minutos na fazenda do Mário Franco, tirava a fotografia e ao lado dos caras... Você me faz lembrar o Collor de Mello. Pois é. Fazia a mesma coisa, assim. Então, ou seja, tiram uma foto de alguns instantes com aquele político, aproveita aquela oportunidade e usa esse símbolo para sugerir que havia uma intimidade e isso traz um poder simbólico para ele muito forte. É interessante como isso fica no imaginário, né, das pessoas. Olha, eu que sou muito mais novo ainda desse processo todo aí. Você vê, quantas e quantas vezes a gente ouviu falar ali, olha, daquela casa que fica ali em frente na Leopoldino de Oliveira, em frente a Guilherme Ferreira, que tem umas sacadinhas. Falam assim, olha, quando o Getúlio Vargas vinha a Uberaba, ele ficava aqui nessa casa e aqui ele fazia discurso. Que hospedava o Getúlio Vargas. 15 minutos, Quer dizer, e ali se fazia realmente aquela imagem e aquilo virava uma eternidade. Monumentaliza. E aí, isso é muito perigoso, porque a gente começa a acreditar que a história da cidade realmente foi assim. Mas não foi. A história, ela não está resolvida ainda. Cada pesquisador que olha para o passado descobre algumas coisas diferentes e a gente vê que a sociedade é muito mais interessante do que só as suas elites. É muito mais dinâmica e as elites precisam muito da sociedade como um todo para permitir os movimentos. Então não é tão simples assim, não. Bom, mas o Palmério, ele aprendeu esse tipo de truque, vamos brincar assim, e fez o seu. Na campanha, em 1950, Getúlio Vargas estava em campanha para voltar à presidência da República, né? E ele estava recebendo todos os seus correligionários em São Borja, na sua instância, onde ele se refugiava, de certa forma, não é isso o termo. Ele estava recebendo todos os seus colegas do PTB para tirar foto. Ele permitia isso. Palmério descobriu isso, ele era do PTB, agendou, como os políticos do Brasil inteiro estavam agendando, foi lá em São Borja, tirou uma foto ao lado do Vargas, o Palmério jovem, que é muito interessante. Nessa fotografia, há um sinal na foto que ela foi tirada muito rapidamente, que ele mal teve tempo de encontrar o Vargas, e que ele depois aproveitou isso para, de novo, dizer que ele era íntimo do Vargas. Esse detalhe é que o paletó dele está mal abotoado. Então, está abotoado uma casa acima. Estava para baixo, para cima. Isso, parecendo o Chaves lá, que botou tudo errado. Então, imagina uma foto. E ele não tinha outra foto, ele usou essa foto no seu santinho. Então, olha que interessante, uma foto importante. E ele, com certeza ele deve ter usado o discurso que estava tão à vontade que talvez. Não tive acesso a isso, mas é um sinal interessante e é óbvio, a gente faz inferências. Que ele não. Imagina, um aspirante a um cargo de deputado federal não vai ter esse acesso a vagas à toa, tão facilmente. E ele usou isso de forma intensa. E até hoje as pessoas aí com seus 80 anos, que se lembram dessa campanha, desse santinho, tem o Palmério, de fato, como um mito
que mesmo no início da carreira política dele, ele já era próximo ao poder. Vargas, né? Claro. E aí pronto. Nesse momento, ele ainda estava em ascensão, mas depois, de fato, ele alcançou prestígio. Ele, por causa da sua atuação como líder separatista, que foi sobretudo de 1950, a campanha foi separatista, até 1952, onde ele fez vários discursos a favor da separação do Triângulo Mineiro na Câmara Federal, mas não passou de discurso. Mas fez alguns discursos lá importantes, que mobilizou o pessoal, etc. Ele foi, junto com alguns separatistas, convidados por JK, que em 50 foi eleito governador de Minas Gerais. Governador de Minas. E o JK, com muita simpatia, com muita habilidade, isso, desmobilizou todo o movimento separatista com uma série de promessas que realmente foram cumpridas. E de atendimentos, né? Como a UFTM, a faculdade, por exemplo. Que foi criado nesse período. CEMIG veio depois, porque uma das grandes reclamações aqui da região era a energia elétrica, que era de fato desastrosa. Se construiu a usina de Pá Joaquim. Então, foi uma série. A Pá Joaquim até já tinha. Era da Companhia de Força e Luz, mas não funcionava muito bem. Mas uma série de benefícios foram concedidos para a região, e aí isso desmobilizou o movimento separatista. Bom, nosso tempo acabou, mas... Não, o papo é muito bom. Eu nem lancei o livro ainda. Agora eu quero saber isso, exatamente isso. Como é que é o lançamento do livro? Qual que é a previsão? Quando é que as pessoas vão ter acesso a esse livro? Hoje, curiosamente, eu estou submetendo para a editora as imagens, que já começou o processo de diagramação, mas eu não sei ainda exatamente quando vai lançar, mas é muito provável que antes de agosto. Ainda no primeiro semestre. Porque vai ter a Bienal, a editora da Unesp quer fazer o lançamento dos seus livros na Bienal do Livro em agosto, então é muito provável que junho, julho ou agosto já... Minhas duas últimas perguntas. Esse livro vai poder servir de um certo manualzinho para políticos que estão aí no começo de carreira? Você acha que tem muitos exemplos que valem? Sim, com certeza. Principalmente e o manual do bem, mais do que do mal. Sim. Porque fica claro na história do Mário Palmério que o político não está desconectado dos anseios da sociedade. Sim. Então, aquele que sabe ler o que a sociedade quer tem muita possibilidade de ser o porta-voz e conseguir representar esses anseios. Aí está na ética pessoal do político ser um bom representante desses anseios e lutar pela causa certa. Né? Tá, e a outra pergunta é uma curiosidade que a população fica aí, é um folclore que existe. O Mário Palmério escrevia pelado? lá no Amazonas? Pois eu não cheguei nesse período. Eu acho que como pesquisador... Aí seria na área da literatura também, né? E talvez... Para o marketing pessoal do livro é bom alimentar o mito. Eu faço isso porque é interessante como existem, né, vários folclores em torno da vida do Mário Palmério. Muita mitologia em torno Muita dele. mitologia. E um livro desse é interessante até para a gente discutir, desconstruir algumas dessas mitologias que ele mesmo construiu e pensar criticamente sobre a cidade. Ou desconstruir ou manter uma mitologia consciente, pelo menos. Olha, isso aqui é mitológico, mas... Claro. Né, porque a mitologia também tem muitas facetas interessantes. Muitas. Né? E eu defendo a ideia de que a história não pode ser inofensiva. A gente escreve um livro para provocar reflexão, para transformar alguma coisa. Não é um livro para celebrar o Mário Palmério, para celebrar o Uberaba, mas é para pensar criticamente todas essas questões que envolvem a figura do Mário Palmério e a cidade de Uberaba e da região. Tá, ok, nós conversamos aqui com André Azevedo da Fonseca, que é o autor da A Consagração do Mito Mário Palmério no Cenário Político do Triângulo Mineiro. É um livro que você vai deparar com ele ainda este ano aí pelas bancas da cidade. Alguns meses. Obrigado, Genário. Foi ótimo. Muito obrigado, bom dia, André. Um abraço a todos vocês, ouvintes. Até mais. São 9